de radiação, fizemos alguns testes de pH no solo onde ele morreu, que era chão batido, mas nós não conseguimos ver absolutamente nada de diferente. Nem o físico conseguiu constatar, e ele chegou à conclusão que não era raio de tempestade, raio normal, que não poderia ter sido, mas nós concluímos, especulando, que poderia ser algum tipo de micro-ondas ou coisa parecida. Mas o que é que... Porque o corpo dele foi queimado e a roupa não teria sido tão queimada, que é mais ou menos o que acontece dentro do micro-ondas. Então, mas o contador de Geiger deu alguma coisa? Não, o contador Geiger não constatou nenhum tipo de anomalia. Normal. E qual foi a opinião do físico final? Portanto, o que é que ele... Ou não concluiu nada? Pode não ter concluído. Ele não concluiu, ele só pôde descartar o que foi pedido para ser solicitado. Eu perguntei, é raio de tempestade? Ele falou, não. Falei, o que é? Ele falou, não sei. Nestes casos, houve algum furto de alguma coisa, carteira, algum tipo de bens? Desculpe, eu não entendi. Perguntei se nestes casos de que falas e que vais falar, se pode concluir que houve algum furto, algum roubo, se roubaram alguma coisa, dinheiro, joias, roupa... Não, inclusive nesse caso de Pedro Toledo, o cidadão estava trancado por dentro, não sei se você se lembra, eu falei isso. A polícia, para poder chegar lá dentro, para poder fotografar o corpo, eles tiveram que arrombar a porta da casa dele. Quer dizer, não houve nenhum tipo de invasão. Ele morreu, o que matou ele dentro de casa, ele estava trancado. Até pela posição que ele estava, e se vocês lembrarem, tinha uma galinha lá dentro, junto com ele, dá a impressão que ele ia fazer aquela galinha para o almoço dele, ou coisa parecida. Porque ele estava com um garrafão de água do lado do corpo dele, água que, inclusive, eu esqueci de falar esse detalhe, água que apodreceu. Isso é um fenômeno que costuma ocorrer em casos de ufologia. Pessoas já descreveram que sentem cheiro de ozônio, ou que a água que tinha no local ficou com cheiro de podre ou coisa parecida. E não teria como a água ter apodrecido em tão pouco tempo, de acordo com a polícia, né? Que a água era fresca, que ele estava tentando usar ela para provavelmente fazer aquela galinha, assar a galinha, ou enfim, depenar a galinha. Mas, Carlos, mas eu não... Agora, quando diz água podre, refere-se exatamente a quê? Enfim, não... É que a água é orgânica. Se você deixar ela muito tempo parada num recipiente, tipo 2 anos, 3 anos, ela apodrece. Por causa das bactérias, né? Mas liberta... Ela fica com cheiro. Mas liberta cheiro. Ela fica com um cheiro muito forte, e se você tomar, ela vira um veneno, né? Tudo bem. E digo-me só água... Força, não. Ias a dizer qualquer coisa? Não, era o Carlos que ia dizer. Estou aqui deliciado a ouvir as histórias, os casos que o Carlos está a contar. Então continua, Carlos. Ok. Então, depois ainda nós temos o caso Olívio Correia. Eu vou narrando os casos, e daí no final, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu posso retornar, ok? Ok. O caso Olívio Correia, ele aconteceu em 11 de novembro de 1995, numa cidadezinha chamada Estância Velha, próximo a Porto Alegre, que é a região sul aqui do Brasil. Porto Alegre é o último estado da ponta embaixo. Lá em Estância Velha, esse senhor chamado Olívio Correia, ele é um senhor negro, muito pobre, ele não tem... ele é analfabeto, ele não sabe escrever, não sabe ler. E nós temos ainda essa realidade aqui no Brasil, né? Nós vivemos num país do terceiro mundo, diferente de vocês. Então nós ainda temos muitos casos de pessoas que moram dentro do mato, como é o caso dele, totalmente ignorantes, né, com relação ao que vem ocorrendo pelo mundo em si, né? Enquanto nós estamos aí com informática, tem pessoas que ainda vivem nessa pobreza. E é o caso desse cidadão e de sua família. Eu estive lá o ano passado conversando com ele ainda está vivo. O que aconteceu com ele foi que ele perdeu os 2 olhos, os 2 globos oculares. Eles foram retirados, extraídos enquanto ele estava vivo. E depois ele foi largado, abandonado num charco perto da casa dele, nesse estado, com 2 filetes de sangue saindo, sem os olhos. A única coisa que ele lembrava na época é de que ele tinha saído de casa para comprar um pedaço de carne, que era aniversário dele no dia seguinte. Ele queria fazer um almoço especial com a família dele, então ele foi comprar um pedacinho de carne, mas ele tinha um problema muito sério, ele bebia muito. Aqui, aliás, isso é um problema muito que está relacionado com problemas sociais aqui. O pessoal, para esquecer os problemas, acaba entrando na bebida, né? Diferente de alguns que saem para fazer festa, como os que estão me entrevistando aí.
E ele bebia muita pinga, né? Que a gente fala aqui, não sei se vocês falam pinga, cachaça, aguardente. Sim. E então ele foi comprar essa carne e acabou ficando no bar e foi beber, né? Como ele sempre fazia. E na volta, quando ele estava voltando para casa, a única coisa que ele lembra é que ele viu uma espécie de um Fusca amarelo, ofereceram carona para ele e ele perdeu os sentidos, e quando ele acordou ele estava nesse estado que eu comentei, sem os olhos. De acordo com a polícia e os médicos que analisaram o caso dele, a primeira suspeita era de que tinha sido tráfico de órgãos. Só que o especialista em transplante de órgãos, que foi chamado para analisar os olhos dele e dar uma resposta no laudo, afirmou que não poderia ser por conta da maneira como foi cortado o nervo óptico dele. E ele também não tinha o perfil de um doador, que seria uma pessoa saudável e de uma idade mediana. No caso dele, ele já tinha mais de 60 anos na época e tinha esse problema da bebida que eu comentei com vocês. Então o fígado dele já estava para lá também, de Bagdá, né? Mas poderia ter sido... Peço desculpa, Carlos, mas poderia ter sido, enfim, alguém a brincar, salvo seja, não é? Mas quer dizer, alguém mal intencionado a querer fazer mal a um velho bêbado, não é? Quer dizer, nós sabemos que existem pessoas que fazem isso, não é? Sim. Sim, não, as hipóteses estão abertas. O problema é que a polícia ficou 1 ano investigando o caso. Primeiro eles levantaram essa hipótese do transplante, aliás, do transplante, do tráfico de órgãos. Depois eles descartaram ela e entraram para a hipótese de bruxaria negra, de um grupo que estivesse fazendo alguma coisa nesse sentido. Eu quero lembrar você, Nuno, que a cidade onde ele mora, o local onde ele mora, é muito ermo e pequeno, e as pessoas praticamente se conhecem todas. Dificilmente, se tivesse algum grupo ou pessoa que tivesse mania de fazer esse tipo de brincadeira, com certeza as pessoas iam acabar descobrindo. Isso já aconteceu há mais de 10 anos, né? E até hoje eles não conseguiram encontrar o responsável pelo caso dele. O Hernan, o ufólogo que pesquisou o caso dele na época, foi o Hernan Mostajo, do Museu Internacional de Ufologia, que fica lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Hernan tomou cuidado de ir atrás de um hipnólogo e pediu para fazer uma hipnose com o seu Olívio Correia. Mesmo sem os olhos, ele foi hipnotizado. E na hipnose, ele descreveu que de dentro do tal Fusca amarelo saíram 2 cidadãos, 2 homens no caso, usando o capacete de motoqueiro e com uma espécie de um tubo, que ele descreveu um tubinho que saía do capacete para as costas deles. E os 2 usavam macacão de motoqueiro. Isso foi o referencial que ele usou para poder descrever hipnotizado. Eu quero lembrar vocês que quando uma pessoa descreve uma coisa que ela viu que ela não entende, ela usa referenciais que ela conhece. No caso, ele falou um Fusca amarelo, porque era alguma coisa amarela. Usando macacões de motoqueiro, porque eles estavam usando uma espécie de macacão, realmente. O que mais próximo ele conhecia era macacão de motoqueiro. E o capacete de motoqueiro, né? Carlos, deixa-me só fazer um pequeno reparo para os portugueses, é que o Fusca que o Carlos fala equivale ao nosso carocha. Você chama de carocha. O Volkswagen, né? Exatamente. Eu não sei. Esqueci desse detalhe. E na hipnose ele fala isso, que eles levaram ele para dentro do tal do Fusca, da carocha amarela, e ele depois perdeu os sentidos e não conseguiu mais lembrar de nada. Apenas quando ele foi encontrado pelos 2 meninos que encontraram ele, que estavam indo pescar naquela região e que conheciam ele também. Mas ele lembra-se que essas pessoas falaram com ele em português? Lembra-se de mais algum pormenor? Não, a única coisa que ele falou foi isso que eu disse para vocês. Um detalhe, ele não tem televisão, ele só tem um radinho de pilha, e a única coisa que ele conhece, que ele escuta no rádio, é música sertaneja, que é uma música da região aqui, e música caipira, que a gente fala, e futebol. Né? Quer dizer, o conhecimento dele é muito limitado, e como eu falei, ele é analfabeto e não tem grandes conhecimentos. Então ele nem conhece a palavra disco voador, ufologia,